específica para tratar desse assunto. E se eu não tiver uma lei específica, eu vou fazer uso da analogia, que é outra fonte do direito. Eu vou pegar um caso parecido e vou aplicar quando não tiver a existência de uma lei específica para isso. As leis também são coercitivas, elas coagem as pessoas. Ela coage de forma que faça com que eu não descumpra, porque se eu descumprir, eu serei punido com esse descumprimento aí da lei. Ela também vai ser imperativa. Ela impõe ou ela proíbe um determinado tipo de conduta. Ela vai estabelecer o que eu posso e o que eu não posso fazer. E com isso nós vamos discutir a justiça. E aí nós falamos da teoria da justiça em Aristóteles e falamos da teoria da justiça em John Rawls, que hoje é a teoria mais aceita. John Rawls vai trazer a figura da justiça distributiva, ou seja, aquele em que eu vou distribuir igualdades. Eu não vou dar a igualdade, porque se eu aplicar a igualdade, eu não estarei sendo justo. Eu tenho que aplicar a equidade. E aí eu usei para vocês o exemplo dos menininhos no muro assistindo o jogo de futebol do outro lado. Lembram disso? O menininho maior sem nenhuma caixa, o mediano em cima de 2 caixas e o menorzinho em cima de 3 caixas, para que todos ficassem no mesmo patamar de altura para conseguir assistir o jogo de futebol do outro lado do muro. Isso é liberdade, isto é fraternidade, isto é equidade, isso é distribuição de justiça. Nós estamos distribuindo igualdade, estamos agindo de forma equânime, estou aplicando a equidade. Isso é justiça para nós hoje, porque o que é justo para mim nunca será justo para vocês. Nós tratamos também do processo legislativo e para isso nós fizemos o nosso projeto do Montesquieu contemporâneo, né, e aplicabilidade dentro do município de Araputanga, que nós fomos fazer a nossa visita lá na Câmara Municipal e ver como que se dá o processo de criação de leis, de aplicabilidade, de votação em âmbito municipal. Em âmbito estadual acontece da mesma forma, em âmbito nacional também vai acontecer da mesma forma. Toda vez que nós criarmos uma lei, nós vamos lembrar do poder legislativo e da figura de Montesquieu como a subdivisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Legislativo cria as leis, executivo vai executar e o judiciário vai aplicar. Somente o juiz diz o direito em nome do Estado, aquele cara que nós criamos para estabelecer as regras de conduta que vão regular a nossa vida em sociedade. Se uma lei, se uma regra, ela não tem aplicabilidade dentro da nossa sociedade, ela vai entrar em desuso e aí nós vamos excluir essa lei do nosso ordenamento jurídico. Ou nós vamos revogá-la, criando uma lei nova. O assunto mudou, porque a cultura mudou, eu vou lá e crio uma lei nova. Também pode acontecer o fenômeno que nós chamamos de retroatividade da lei. E quando que isso vai acontecer? Suponhamos que uma pessoa está cumprindo o seu regime lá porque praticou um determinado crime e ela está presa, esperando para ter o seu julgamento final. E nesse entremeio surge uma lei nova. Essa lei piora a situação do nosso cliente que está lá preso esperando ter uma sentença. Eu posso fazer com que seja aplicada a lei antiga ao invés de aplicar a lei nova? Posso. Se essa lei se tratar da matéria, do assunto, do crime que ele praticou. Se essa lei tratar de prazos processuais, por exemplo, não posso. Então a lei ela vai voltar para benefício do nosso cliente quando tratar do assunto que ele praticou. Se não tratar do assunto específico que ele praticou, ela não retroage em benefício do nosso cliente, tá? Então se eu pratico um homicídio e aí nós estamos cumprindo uma determinada lei e a lei muda. A lei mudou pelo fato de eu ter praticado o homicídio. Ela mudou a matéria, mudou o assunto do homicídio e é pior para mim, aumentou a pena. Eu posso pedir que a lei volte para melhorar a minha situação. Eu posso pedir a aplicabilidade da lei antiga, porque eu pratiquei o crime na vigência da lei antiga. Mas se essa lei nova não tratar das formas como se praticou o crime, tratar, por exemplo, do prazo em que eu posso ficar preso ou não, do prazo que eu tenho para distribuir uma petição,
ou um recurso, não retroage, vai ser sempre a lei nova, só se tratar de matéria, direito objetivo, ok? Falamos um pouco da importância da hermenêutica jurídica. Nós, enquanto operadores do direito, temos que ter uma excelente retórica, temos que ter uma excelente oratória, temos que falar bem, escrever bem. Tudo isso depende de nós, porque nós precisamos desenvolver o juízo de convencimento de admissibilidade do juiz. A mesma lei que pune é a mesma lei que absolve, e depende de nós, enquanto operadores do direito, seja na função de juiz, de delegado, de promotor, de defensor, de advogado, independente da área de atuação que eu estiver, eu sempre tenho que formar juízos de admissibilidade. E eu vou formar esses juízos de admissibilidade a partir da hermenêutica jurídica, que vai ser as formas de interpretação da lei, que nós vimos todas as características delas, como ela se dá, e vocês vão ter uma disciplina específica sobre isso. Para ao final, nós chegarmos à nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que vem no nosso vade-mecum antes da abertura do nosso Código Civil, não é? Então vem Constituição Federal, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, e aí vem o nosso Código Civil. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é uma nota introdutória do ordenamento jurídico brasileiro. Vocês vão observar que já vai trazer no primeiro artigo qual é o período para uma lei nova entrar em vigência. Uma lei nova vai entrar em vigência no período de 45 dias. Se for uma lei internacional, vai entrar no prazo de 90 dias e não de 3 meses. Tem mês que não tem 30 dias, que tem 31, tem mês que tem 28. Então são 90 dias em âmbito internacional, em âmbito interno, dentro da nação, 45 dias, salvo se não tiver escrito na lei qual é o prazo que ela vai entrar em vigor. E aí, se vocês continuarem a leitura da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, vocês vão observar que a lei vai ser aplicada em todo o território nacional. E dentro desse território nacional, ela vai começar a tratar dos estados estrangeiros. Então ela vai trazer, no início dos seus artigos, ela vai trazer tudo sobre direito internacional privado. Direito internacional privado é aquele que trata dos meus assuntos particulares em âmbito de 2 ou mais estados ou nações diferentes. Brasil, Estados Unidos, Brasil, Bolívia, são relações entre particulares. Eu e o Estado. Eu tenho uma loja, compro roupas na Bolívia para vender. Se eu tiver um problema, é a LINDB que vai trazer a solução desse problema. Se eu praticar um crime aqui no Brasil e fugir para a Bolívia, é a LINDB que vai resolver. Se eu estiver na Bolívia comprando roupas para minha loja, como eu dei o exemplo agora, e lá na Bolívia eu praticar um crime, que lei que eu vou aplicar? A lei boliviana ou eu vou aplicar a lei brasileira? É a LINDB que vai responder isso daí. Diferente do direito internacional público, que está escrito no nosso artigo 5º da Constituição Federal, que são os nossos direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais são a base de todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Em âmbito interno, dentro da nação brasileira, é o artigo 5º que sustenta o nosso direito e que é considerado direito internacional público. Em âmbito externo de outras nações, o nosso direito internacional público vai ser a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E para quem nunca leu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, procurem aí no nosso colega Google o cordel da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vocês vão aprender de uma maneira diferenciada, rindo bastante. Vocês vão gostar, tenho certeza disso. De uma forma bem sintética, eu passeei um pouquinho pelo que nós aprendemos. É óbvio que nós discutimos muitos outros temas dentro dessa nossa disciplina, nos nossos fóruns, no ambiente virtual, nas nossas aulas presenciais, e nós vamos encerrar a nossa disciplina a partir da nossa próxima semana de aula com os temas dos seminários, que são temas de extrema importância, né, para a formação de vocês, e eu tenho certeza que vocês já estão, de certa forma, bem curiosos
para saberem sobre esses temas. São temas que chamam muito a atenção. E eles chamam a atenção por serem autores diferenciados, com temáticas também bem diferenciadas. E aí, o que é que nós vamos tratar nesses nossos seminários? Então, na nossa próxima semana de aula, onde vocês estarão apresentando os seminários, nós iremos tratar dos seguintes temas: das bruxas às estrelas de cinema, um estudo da imagem da mulher, como se desenvolveu o papel da mulher dentro da sociedade. Mulher que lá nos primórdios da nossa história da humanidade era considerada uma bruxa. Quantas bruxas existem? Será que as bruxas existem até os dias de hoje? Ou será que as bruxas do passado se tornaram as atrizes de cinema hoje que nós glorificamos nas séries, nos filmes, nas novelas? Qual é essa mulher? Como essa mulher conseguiu um empoderamento dentro da sociedade? O outro grupo vai tratar da morte enquanto tabu. Será que morrer é tão ruim assim? E para isso nós vamos ter autores que vão sustentar isso, que foram indicados para vocês. O outro tema é fake news e o discurso do ódio na pós-verdade. Será que existe uma pós-verdade? Primeiro eu conto uma mentira, fake news, e aí eu faço um discurso depois dizendo que era falso, que tem uma verdade absoluta aí. Existem verdades absolutas? Que pós-verdade é essa? O que é esse discurso de ódio que faz com que as pessoas propaguem o fake news e depois vem com uma pós-verdade? Ou fake news propõe uma verdade que não existe e que propaga o discurso do ódio? O outro tema é suicídio da biopolítica. O que é a biopolítica? Política é uma relação entre pessoas que se relaciona à vida. E se isso está morto, isso está vivo, como que se dá isso com base em Michel Foucault, o nosso filósofo contemporâneo, que fala da figura do vigiar e punir, da microfísica do poder? O outro tema vai ser o sujeito moderno e o mal-estar na sociedade do desamparo. Nós, sujeitos contemporâneos, estamos inseridos dentro de uma sociedade que não nos ampara, que só nos causa mal-estar? Será? O outro tema vai tratar da saúde pública, a maldição da sexualidade. Será que a saúde pública propaga a sexualidade da maneira correta ou ela amaldiçoa isso ao invés de fazer programas de prevenção? E isso nós temos autores. Michel Foucault é um deles que vai tratar disso de uma forma muito interessante. E o último tema vai ser a flexibilidade do direito do trabalho, uma abordagem histórico-filosófica. Como se deu o direito do trabalho desde os primórdios, lá da escravidão ou até antes da escravidão. Como era o direito do trabalho? As mulheres trabalhavam? Como que aconteceu essa grande transformação dentro da nossa sociedade? Então, em via de regra, esses são os temas que nós iremos trabalhar. Eu quero deixar um grande abraço a todos, dizer que eu já estou com saudades e que em breve nós estaremos juntos. Nossa disciplina está chegando no final, né? E foi um grande prazer poder estar junto com vocês, que venham outras disciplinas e que nós possamos ter um grande aprendizado aí juntos, né? Nós rimos bastante no nosso grupo do WhatsApp, nas nossas aulas, é muito importante ter esse contato junto com vocês. Muito obrigado, estou sempre à disposição de todos. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que eu vou estar sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de todos os meus filhotes. Amo vocês incondicionalmente. Lembrem-se que sempre podem contar comigo. Um grande beijão no coração, um abraço e até breve.